E, bom, eu queria voltar aos dons mediúnicos do Chico, então, Sim. né? Vamos listar rapidamente aqui de novo. Então, primeiro era a psicografia, Psicografia, o mais conhecido. tá? Psicofonia, que é de fala. Fala, A clarividência, que é de vidência, enxergar enxergar os mesmo, espíritos. sim. A clareaudiência, que é de escutar os Uhum, espíritos. A psicometria, que é a do toque. uhum, E a de efeitos físicos, ela é variada, tem efeitos luminosos, efeitos de sons, efeitos de cheiros. E também, tem isso que eu não falei. Durante 3 anos, ele funcionou como médium de materialização dos próprios guias espirituais dele, em Pedro Leopoldo, que eu coloco na minha biografia dele. A primeira biografia que eu escrevi dele, na União Espírita Mineira, chama Chico Xavier, Mandato de Amor, que é a primeira vez que eu relato com documentos, com testemunho de 2 pessoas presentes, que é o jornalista e escritor José Martins Peralva Sobrinho, de Sergipe, e o Arnaldo Rocha, de Belo Horizonte, e também colocando as imagens dos desenhos que foram feitos pelo desenhista Jô Soares, aqui do interior de São Paulo, que presenciava as reuniões, e os espíritos materializados, conversando com todo mundo, o Jô desenhava eles, né? Mas pela própria luz do espírito, né? era uma materialização de ectoplasma? Ectoplasma. O Chico ficava em transe profundo. O ectoplasma dele era utilizado para a materialização desses espíritos. E a última dele, isso durou durante 3 anos, no final da década de 40 e início da década de 50. E foi exatamente aonde nós dirigimos lá em Pedro Leopoldo, a casa de Chico Xavier, que é a residência dele, era a residência dele na cidade. Essas materializações foram feitas lá. E a última foi do Emmanuel, o guia dele, para a psicografia, que ele se manifesta. Eu tenho os relatos lá de quem viu, né? Meus familiares também viram. Ele 2 metros de altura, como se fosse um senador romano, Públio Lentulus, do livro que o Chico tinha recebido, em que ele é o personagem principal, chama-se Há 2000 Anos. E ele, com a roupa de senador romano, portava uma tocha acesa numa mão, e na toga que estava aqui no braço esquerdo, ele segurava um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Do coração dele saíam luzes, não é? Além da tocha acesa, que iluminavam o ambiente inteiro. E então ele disse, meus amigos, a partir de hoje... antes ele disse assim, a mediunidade de efeitos físicos pode deslumbrar alguns poucos olhos e até mesmo curar alguns poucos corpos físicos doentes. Mas ela não tem ao alcance da multidão. Somente a tarefa do livro é a chuva que haverá de fertilizar o campo imenso das ansiedades, das tristezas humanas, consolando-lhes as aflições e esclarecendo-lhes o pensamento. A partir da data de hoje, o médium Xavier está proibido de continuar com essas reuniões para focalizar o seu potencial mediúnico na psicografia, porque o livro fica para a posteridade. A materialização. A materialização espírito, não, é temporária. E aí, quem vai ver? Só quem estava presente. Aí a Uma pessoa vai te perda de- contar e é. você fala assim, eu acredito ou não acredito? Mas você viu materialização? Não, eu já, na materialização não, mas efeitos físicos vários, né? De cheiro, como eu relatei aqui, de gosto também, de efeitos luminosos, mas não a materialização de espírito, não. Mas familiares meus participaram dessas reuniões, familiares de Pedro Leopoldo e Belo Horizonte. E famílias amigas, né, também de Belo Horizonte, pessoal que trabalhava na União Espírita Mineira, família Luoto, por exemplo, a dona Neném Luoto, a família do Martins Peralva, que era de Sergipe, mas residia em Belo Horizonte, toda ela participava. O Arnaldo Rocha, gente até do Rio Grande do Sul, que depois foi presidente
da União Espírita Mineira, o Pedro Valente da Cunha. O meu primo, que está vivo até hoje em Belo Horizonte, primo da minha mãe, o José Eustáquio Machado, conta que uma vez, na casa do Chico, foi ele, o pai dele, meu tio avô Zeca, a tia dele, minha tia-avó Adélia, a filha dela, Wanda, e ele. E ele tinha o quê? Ele era um garoto de menos de 10 anos de idade. E o Chico fez uma reunião com eles, curativa, porque a tia Adélia estava com problemas de saúde, e ele fazia assim, ele punha a mão nos céus, orava, se materializava uma bola de luz na mão do Chico. Material mesmo. Aí o Chico entregava para todos os circunstantes, né? Para o tio Zeca, aí ele falava, agora você abraça essa bola, porque ela vai entrar no seu órgão que está doente. Tio Zeca, a bola entrou no coração e ele era cardíaco. Olha que interessante. A tia Adélia entrou em outra parte do corpo, minha prima Wanda. Quando chegou no Zé Eustáquio, que era um garoto, o Chico deu a bola para ele, mas falou com ele assim, você não. Você está com plena saúde, você não vai colocar isso no corpo. Depois você me devolve. Aí ele ficou com essa pergunta. Por que eu não podia, né? Eu queria ter pegar a bola. Pegado. Todo mundo pegou a bola, menos eu. Mas aí depois o Chico foi lá e pegou a bola da mão dele. A bola materializada, e ela se desmaterializou. Mas nessa você estava presente também? Não, nessa eu não estava. Mas você viu alguma coisa materializar nesse sentido? Eu vi nas águas. As águas fluidificavam, materializava-se um líquido, como se fosse leite. Mas era mais pastoso do que o leite. Seria o quê, gente? Tipo um requeijão? Um óleo. Mas igual óleo e água não se mistura. Uhum. A consistência era de um óleo, só que era branco. E ficava dançando dentro da água. Isso era toda vez que a gente ia lá, né? Isso se materializava lá dentro. E você podia tomar aquilo, que eu disse tinha gosto de rosas ou, às vezes, de éter. É que eu queria entender que tipo de material, se é frio, se é quente, se é liso, se é macio. Eu queria conseguir tangibilizar esse elemento, sabe? Ou como que seria? Não, eu conheço, por exemplo, rígido? Eu conheço famílias que guardaram objetos materializados pelo Chico. Tem a dona Terezinha de Castro, no Rio de Janeiro, já tem mais de 90 anos, uma senhora espetacular que eu amo de paixão, tem uma lucidez espantosa. Ela, a pedido do Chico, fundou o Seara de Amor e Luz, do bairro de Botafogo, no Rio. E ela me contou fenômenos maravilhosos de materialização, né? E na casa dela ela guardou, por exemplo, lenços que foram materializados, lenços embebados de perfume. Embedados. Como é que é? Embebedados. Embebedados Do de perfume dele, desse perfume de rosas, né? Que incrível, hein? Tá lá na casa dela, eu vi, né? Flores também materializadas. É muito interessante. A gente podia ir lá, hein, Ale, fazer uma matéria. Olha, eu recomendo, porque ela tem histórias do Chico maravilhosas. Maravilhosas. Estão falando no chat aqui, Guru, que uma das nossas missões aqui desse projeto seria encontrar o Emanuel. E por que não? Por que não, né? Não é? Então, olha lá, o Pix do Himalaia tá aí, a gente ia ter que sair com... A gente vai atrás e encontrar o Emanuel. Um Land Rover. O Emanuel deve estar assistindo, inclusive, esse programa. E não é longe aqui. daqui. Hein? Já pensou? Mas fazer a primeira matéria. Acho que... Aí vai dar a televisão do Japão atrás da gente. É que vocês não têm ideia, mas a gente recebe é que o Guru não lê. Mas essa semana eu recebi um e-mail de um militar que tem acesso aos documentos de Varginha. Isso é importante. Isso eu falei pra ele, que ele falou, olha, se revelar que eu vou ser preso, vai dar... O Edson já vai vir junto com a gente. Mas aí o que eu queria entender é o seguinte, você teve esse encontro com ele aos 17 anos, aí você comentou... 19. Aos 19 anos, aí você comentou essa coisa da mão, né, que ele te segurou, você conseguia sentir. Qual tipo de relação que vocês desenvolveram? Foi inicialmente... Você estava meio que dando uma ajuda profissional para ele? Não. Foi algo... Como é que você explica essa aproximação de vocês, assim? Dentro da sua missão de vida, dentro do propósito. Como é que você pode explicar pra gente isso?
Bom, ele vai nos dizer depois que a gente já se conhece de outras encarnações, Ah, era isso, então. Tá. que já há muitos e muitos séculos que a gente se conhece, e não somente eu e ele, mas as relações familiares, né, minhas, dele, pessoas ligadas a mim e ligadas a ele de muitos e muitos séculos. Então não é o acaso que nos colocou juntos, Claro, claro. né? Por isso é que quando ele me conhece, ele fala que o Emmanuel, que era o guia espiritual dele para a psicografia, tinha dito a ele que eu chegaria, né? Então a gente entende assim que já não é uma relação Dessa afetiva desta vida, é uma relação que já vem de muitos e muitos séculos. Nós espíritas sabemos da reencarnação como um processo evolutivo constante, né? Nós espíritos humanos principalmente, né? mas todos os espíritos evoluem, porque na compreensão espírita, cristã, o espírito é o ser inteligente da criação. E ele passa por um processo evolutivo e vai galgando desde vamos dizer assim, os primeiros seres que estão os protoplasmas, as amebas, as células albuminoides, por exemplo, que são os primeiros seres vivos que foram, que habitaram a Terra aí há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Eles começaram um processo evolutivo constante, passaram pelos mares, né? Passaram também pelas florestas, os vegetais, os animais inferiores, os mamíferos, até chegar ao homem. Então o homem é um espírito já que alcançou o pensamento contínuo. A gente pensa sem parar, né? Diferentemente dos nossos animais caseiros, por exemplo. Eles também pensam, mas têm rasgos de pensamento. E depois entram num estágio meio que hibernante, né? Hibernação. Nós seres humanos pensamos o tempo todo. Segundo a neurociência, cerca de 70 mil pensamentos por dia a gente emite. Agora, a nossa evolução não vai parar aqui. A gente tem Jesus, por exemplo, é o nosso guia, nosso modelo. A gente acha que ele representa um estágio superior que um dia todos nós vamos alcançar, que é o estágio angélico. Mas também não para aí. Tem seres acima dele e aí vai ao infinito. Manda aí, pode falar, Lê. Tá, então, hoje você compreende que vocês tinham uma ligação já de várias vidas. Sim. E é porque, assim, hoje o seu nome está muito associado a um guardião do legado de Chico, não é? Um guardião da memória. Como que você identifica hoje, como é que você poderia classificar essa relação agora que você tem dele, após o desencarne dele, assim, dessa sua missão? Eu não vou me considerar como guardião, porque eu acho que essa palavra é muito pesada. Eu acho que o Chico, ele tinha uma mente tão avançada na nossa frente, as coisas que ele me contava, por exemplo, nas nossas conversas na madrugada, na casa dele, em Uberaba. Naquela época, as pessoas têm que compreender o seguinte: naquela época eu tinha 20 e poucos anos. Eu não tinha 60 como hoje eu tenho 60. Né? Uma pessoa muito mais experiente e tal. E muitas das coisas que ele falava naquela época não existiam. Hoje elas existem. Então, para mim, era meio surreal o que eu estava ouvindo. Às vezes eu pensava, gente, será que esse homem está doido? Porque... Você chegava a desacreditar não, até. eu até não desacreditava, mas eu achava muito assim na frente. Fora, né? Ou muito fora da realidade. Como, por exemplo, ele vai dizer, claramente, a gente estava comentando, a ciência tinha feito o primeiro transplante de um coração mecânico. E todos os jornais, as televisões e as revistas enfocando isso. E eu cheguei em Uberaba muito feliz. Chico, você viu isso? Inventaram um coração mecânico, vai substituir o coração. E ele não deu a menor pelota, né? Não achou a menor graça. Eu fiquei sem graça. E depois perguntei para ele, mas você não gostou da notícia? Novidade. Da novidade? Ele falou, Geraldinho, eu gostei. Mas eu acho que não vai ser por aí. Não vai ser pela substituição de órgãos mecânicos que nós vamos
nos curar. Vai chegar um momento que a ciência médica e a ciência terrestre vai construir órgãos de carne. Veja bem. Era uma coisa tão absurda para aquela época, né? Como que nós vamos fazer órgãos de carne? Fígado novo, pele nova, pulmão novo. Para mim era uma coisa absurda. E hoje isso já existe, né? Já existe depois da decodificação do genoma humano, depois da questão também da invenção das impressoras 3D que estão explodindo nos Estados Unidos, né? E hoje elas... O cultivo de células. Cultivo de células-tronco, que nem se passava pela cabeça da ciência naquela época. Não estou falando nem da nossa cabeça. Do cientista estava muito longe isso. E hoje você pode cultivar uma célula-tronco e induzi-la a tomar uma certa especificidade e utilizar impressoras 3D para fazer fígado, para fazer pele humana, exatamente como o Chico previu, né? É isso que as pessoas não entendem. Ele era um homem muito avançado para a época Ainda hoje ele seria avançado, mas eu digo ainda mais 40 anos atrás. Antes de encerrar, eu quero lembrar você de algo importante. Se você precisa de oração ou quer colocar o nome de alguém especial em nossas preces, escreva o nome aqui nos comentários. Todas as sextas-feiras fazemos nossa corrente de oração e levamos cada nome diante de Deus em nossas orações. Deixe o nome nos comentários, participe dessa corrente de fé e que a paz, a luz e a proteção estejam sobre você e sua família.